Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, nessa manhã maravilhosa, te damos graças, Senhor, pela noite que tu nos concedeu. Te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor, por tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigada pela vida do Fábio, obrigada pela vida do Lucas. Obrigada, Senhor, por cada um que eu sei que ainda irá chegar a esse devocional. Obrigada, meu Deus, por essa palavra genuína, essa palavra que dá vida e que nos alimenta a todo momento, Pai. Iremos agora, Senhor, partir para as cartas de Tiago, Senhor. Deus nos ilumine nessa manhã, para que possamos entendê-la, e para que possamos recebê-la, e para que possamos também, Senhor, exercitá-la ao ler e podermos compartilhar com alguém, Pai. Não somente no YouTube, mas também, Senhor amado, aos nossos vizinhos, a cada um que chegar até a nós, Pai. Porque nós aprendemos e não ficamos só para nós. Nós aprendemos e também passamos para pessoas que queiram aprender. E nessa hora pedimos sabedoria divina, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos para que possamos interpretar a Tua palavra devido ao Teu Espírito Santo. E desde já te peço que, Senhor, Tu abençoa, Senhor amado, a trajetória do Lucas, essa viagem que ele irá fazer, Senhor amado, toma nas Tuas mãos, Pai. Que Tu seja o motorista, Senhor amado, desse veículo. E prepara, já sei que já está tudo preparado por Ti. Tudo por Ti, Senhor. Porque nós não fazemos nada sem primeiro Te falar, Senhor, sem Te consultar. E eu sei que Teu Filho já falou, que Teu Filho já Te consultou. E eu sei, Senhor, que Tu deu a resposta certa. Em nome de Jesus. Abençoa o Fábio, cobre ele com Teu sangue, Senhor. Dando sabedoria divina nesse dia. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém. Eu vou começar com a introdução aqui. Minha Bíblia ela tem algumas notas explicando o capítulo de Tiago, né? Que para mim ela fala, a carta de Tiago é uma carta, né? Foi escrita por Tiago. E na visão geral, aqui, ó, Tiago é o irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Propósito. O propósito dessa carta de Tiago é ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Aí está dizendo aqui que essa carta de Tiago ela foi escrita entre o ano de 44 a 62 depois de Cristo. Carta de Tiago, primeiro capítulo. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pobreza e riqueza. Ó, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura
do seu aspecto desaparece. Assim, também o rico murchará em seus caminhos. Provação e tentação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, quando esta o atrair e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Olha só, essa carta de Tiago, eu tenho algumas notas aqui no começo da minha Bíblia, né, falando um pouco sobre o capítulo inteiro. Né, ó, por exemplo, falando sobre um pouco o autor, né, Tiago. O autor desta carta identificou-se como Tiago. Embora a igreja do Novo Testamento conhecesse vários homens com esse nome, o autor desta carta foi sem dúvida Tiago, o irmão de Jesus. O autor admitiu uma posição de autoridade na igreja, o que certamente estava de acordo com Tiago, o irmão do Senhor. Tiago foi um líder da igreja de Jerusalém e presidiu o concílio de Jerusalém. Ele foi identificado em Gálatas 1:19 como irmão do Senhor e era considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Cefas e João. Muitos cristãos falam que essa carta de Tiago ela deveria ser uma carta, né, lida em voz alta nas igrejas, né, porque ela tem o propósito de ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Assim, é minha primeira vez lendo essa carta de Tiago. Ontem eu fiz algumas leituras
E realmente ela já começa um capítulo bem forte, né? Com muitos ensinamentos. É, só nesse primeiro capítulo aqui ela fala sobre os benefícios da aprovação, né? Como obter a sabedoria. As circunstâncias terrenas são transitórias, né? A origem do pecado, a origem do bem, a prática da palavra de Deus. Assim, é um capítulo bem rico, né? No começo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse primeiro versículo aqui, na verdade, o segundo versículo, né, é um segundo muito interessante, porque, assim, ontem nós estávamos reunidos com a família na mesa, nós trouxemos à tona da conversa o Jó, né, que é a história de Jó, que aconteceu com o Jó. Quais os motivos, né, que nós passamos por tanta dificuldade às vezes na vida, né? Nós não entendemos. E aqui essa carta lá nessa ciclo ela nos ensina um pouco, né, o porquê, né? E nós geralmente passamos por dificuldades na nossa vida, muitas vezes que é para amadurecermos na fé, né? Aprendemos a confiar em Deus, né? E sermos aprovados. Muitas vezes o que nós passamos na nossa vida, ela se torna quase que 100% das vezes um testemunho, né? Um chamado de vida. Eu vou usar como exemplo até algumas histórias da minha vida. Por exemplo, um tempo, já há um tempo eu venho percebendo que a maioria dos amigos que eu fiz durante a minha adolescência, né? Pessoas que se aproximaram de mim, elas tinham histórias parecidas com a minha, né? Por exemplo, não tiveram a paternidade, eles tiveram essa negligência paternal, né? Eles não tiveram um pai presente. E muito tempo eu nunca tinha reparado nisso, né? E depois, com o tempo, eu fui reparando, né? Meus primeiros relacionamentos, né, foram com pessoas que eu me relacionei com a garota e que ela também não teve o pai morreu, aí meus amigos, um não conheceu o pai, o outro pai morreu também. E aí isso me trouxe à tona algumas coisas, né? De como Deus faz as coisas na nossa vida, né? Eu também, por um tempo, eu não tive meu pai presente na minha vida, né? Eu sempre tive essa, essa falta, né? E aí, Deus começou a tratar isso na minha vida recente, e ele começou a me mostrar algumas coisas, né? E a maioria dos relacionamentos que eu tive na minha vida, as pessoas tiveram os mesmos problemas, né? Em questão, assim, paterna. E isso me veio muito claro como um propósito, né? Assim, não um propósito de vida, mas uma coisa que Deus me deu para ajudar as outras pessoas, inclusive as pessoas que estavam ao meu redor, né? As coisas que aconteceram na minha vida, uma delas foi essa, e Deus usou isso e tratou isso na minha vida para que hoje eu possa falar também disso para as outras pessoas, né? E a maioria do meu ciclo que eu tive antes também tiveram esse mesmo problema, né? Então, assim, é um exemplo que eu quero dar para vocês do que fala, né? Tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Essa foi uma das provações que eu passei na minha vida, né? Sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Produz um fruto, né? Você ganha vamos dizer assim, uma autoridade no mundo espiritual para falar disso, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. É o que eu entendo disso, né? Que após a aprovação completa, né? Ela produz, né? A, produz a ação completa para que você possa falar sobre isso para as pessoas. Então, é, quando vocês passarem por alguma coisa, se questionem, né? Será que eu não posso usar isso, né, como testemunho, como uma forma de ajudar as pessoas que também estão passando por isso? Né? Porque eu venci essa aprovação, eu passei por ela. E muitas vezes, se você ficar atento, você vai ver que isso é realmente uma arma que você ganhou depois de ter passado por ela. Aí, continuando aqui,
Ó, se porém, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí eu vi aqui, ó, aqui tem uma nota de rodapé que ela fala, essa expressão rara, né, homem de ânimo dobre, essa expressão rara foi possivelmente criada por Tiago. Ela sugere um homem que tem duas almas. Ele é instável, perseguindo objetivos que são conflitantes e mutuamente excludentes, né? Perseguindo objetivos que são conflitantes. Ele é instável, né? Tem duas almas. Então, assim, o que eu entendi aqui, né, dessa parte aqui da leitura, né, peça sabedoria para Deus, né? Que a sabedoria só vem dele. Muitas vezes a gente já lê em outros textos que Deus é a própria sabedoria, né? E que ele nos dá, ele não nos priva da sabedoria. Então peça para Deus, mas peça, porém, com fé, né? Não duvidando que ele pode te dar essa sabedoria. Agora, esse homem que não tem fé e que não pede a sabedoria de Deus, né? Homem de ânimo dobre, essa palavra que eu li pela primeira vez aqui, e depois descobri que essa palavra foi criada pelo próprio Tiago, ele se refere àquela pessoa que vamos dizer assim, ela não é firmada na rocha, vamos dizer assim, né? Que ela tem vários objetivos, né? Ela nunca é uma pessoa constante. Ela quer sempre, né, pede para Deus uma coisa, aí ela duvida que Deus vai dar aquilo para ela, daqui a pouco ela tá querendo já outra coisa, um tempo depois, e aí Tiago chama essa pessoa, né, de uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa inconstante, uma pessoa de duas almas. É, então, ó, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, alegre-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui, pela primeira vez, Tiago dá a entender que as provações que ele tinha em mente envolviam conflitos entre ricos e pobres. Ambos os grupos são exortados a orgulharem-se de suas posições. O pobre pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar de posição elevada no reino de Deus. O rico precisa reconhecer que suas riquezas mundanas pouco significam. Tiago possivelmente se referia aos cristãos abastados que podiam regozijar-se no fato de terem aprendido onde estava o seu verdadeiro tesouro. Se ele estava se referindo aos incrédulos, suas palavras são irônicas. Tiago ele quer ensinar onde que nós devemos colocar o nosso coração, né? Onde estão os verdadeiros tesouros. O pobre ele podia se alegrar porque ele podia se orgulhar das suas riquezas espirituais, né? E o rico, que ele faz uma referência que ele para que o rico entenda de que nada vale a sua riqueza mundana, né? E sim a riqueza espiritual. E que o rico deveria aprender a ser humilde e reconhecer isso. É por isso que ele fala: o irmão, porém, de sua condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. E o rico na sua insignificância. Que sentido? O rico é insignificante? Não. O dinheiro dele é insignificante para Deus. O que é significante para Deus são as riquezas espirituais, as riquezas do Espírito. Então, ó, versículo 12. Para mim tem um título aqui, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, é muito interessante que eu vim trazer esse capítulo hoje, porque ontem, antes de eu começar a fazer a leitura, no almoço nós falamos da história de Jó. E uma das coisas que nós trouxemos na mesa foi justamente que quando você começa a ler Jó, você fica até chateado, né? Assim, com tudo que acontece. E se perguntando, né? Poxa, então quer dizer que Deus que deixou tudo aquilo acontecer com Jó, então quer dizer que realmente Deus ele deixa algumas coisas acontecerem com a gente, né? E a gente fica se perguntando, poxa, para quê, né? Ah, é para provação, né? Aí muita gente fala, por exemplo, ah, mas eu também não queria essa aprovação, né? Então quer dizer que é imposta a mim sem eu querer. E aqui, essa parte, ela me faz lembrar de um versículo que fala que nenhum, não existe provação, né? Que Deus nos dá ou que tem nesse mundo que nós não sejamos capazes de aguentar, né? E por isso que aqui fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como a gente já fez uma leitura aqui de um outro versículo a respeito também, né, de quando Deus falou para Caim, né? O pecado jaz a porta, tende a você dominá-lo, né? E eu acredito muito nisso, né? Que não existe nenhum tipo de situação que nós não sejamos, que é imposta a nós, né? Que Deus permite que passamos, que nós não sejamos capazes de aguentar, né? Deus não deixaria aquilo tudo acontecer com Jó se ele não soubesse que ele poderia confiar no filho dele, né? Que Jó seria capaz de aguentar tudo que passou e no final restituir tudo a Jó, né? Eu acho que ele faz isso com todos nós. Ele não deixa nada de mal acontecer com a gente, né? Nenhuma provação, né? Nenhuma tentação, sem saber que nós podemos aguentar, né? Claro, firmado sempre na palavra, né? Então, aqui o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não sei se nós já falamos de primícias aqui, mas primícia ela não quer dizer só, né, a primeira parte de tudo, né, que nós ganharmos ou fizermos ou plantarmos, mas também a melhor parte. E quão lindo que é saber, né, que segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Deus não só nos criou primeiro, mas também como a melhor parte, porque é isso que primícia significa, né? Não só a primeira parte, mas a melhor parte. Então, que bonito que é saber que isso foi o querer de Deus, né? Que nós fôssemos as primícias. Isso mostra, né, o quanto Deus nos ama. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui é muito interessante porque depois vamos ter uma mais para frente. Eu até dei uma leitura ontem para poder entender, mas eu vou deixar para falar isso aqui mais um pouco mais detalhado depois, porque vai ter lá no capítulo 3 ele vai falar da língua, né? E o poder que ela tem sobre as nossas vidas. Então, basicamente aqui, ó, tendo estabelecido a importância de obter a sabedoria divina nas provações da vida cristã, Tiago chamou a atenção para o fato de que a ira humana não complementa a sabedoria do plano de Deus. Essa verdade não deve ser somente ouvida, mas também totalmente obedecida. A paciência e o respeito na maneira de falar aumentam a paz e a harmonia e promovem o modo de viver justo na comunidade cristã.
Ó, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vocês querem fazer algum comentário já do que nós já lemos ou posso continuar até o final? Tá no mudo. Lu- Tá. Paz, irmãos, bom Paz. dia a Bom todos. dia. Eu quero fazer um comentário aqui sobre o que você falou, que me chamou muita atenção, sobre as pessoas que estavam ao seu redor ter características muito parecidas com as suas. Isso me chamou a atenção porque foi um comentário que eu fiz com minha mãe, minha avó, na verdade. Eu fiz esse Uhum, comentário há 2 dias. Eu tenho alguns desafios relacionados a meu filho, que é jovem, tem 23 anos, uhum, e os desafios de oração mesmo, que ele está sempre em minhas orações. E eu eu fiquei pensando assim, talvez se ele tivesse um novo ciclo de amizade, quem sabe ele se interessaria mais por outras coisas e tal, tal. Fiquei imaginando, conjecturando, coisa de mãe, né? uhum, E quando eu pensei nisso, eu pensei, logo em mente veio as amizades deles, as amizades dele, é o espelho dele. E eu fui fazer um diagnóstico rápido, assim, passando pela mente, e percebi que 90% dos amigos de meu filho, 90 não, 90 é pouco, acho que 99% dos amigos de meu filho não foram criados pelo pai. 99. Chegaram 3 amigos dele na casa da minha mãe durante o dia, e eu observei, eu falei, aquele não foi criado pelo pai, aquele não foi criado pelo pai, e aquele também não foi criado pelo pai. E isso foi uma constatação que eu fiz, que eu orei anteontem, perguntando a Deus sobre isso. E hoje você fez a colocação em cima daquilo que eu orei. Deus falou muito comigo agora pela manhã, assim que eu entrei, que você começou a falar sobre esse assunto, Deus ministrou muito meu coração a respeito dessas coisas, né? E o que é que acontece? Acontece que o fato deles serem muito parecidos com meu filho faz que eu tenha um amor também por eles, porque eu entendo as carências que meu filho tem, eu entendo as dificuldades que meu filho passa. Então, quando você falou assim, não é um propósito de vida, mas é um propósito, sim, porque aí eu consigo entender melhor essas pessoas e ajudá-las de alguma forma, foi o que você falou. sim, E foi isso que Deus colocou em meu coração, né? Nesse momento que você falou, que essa constatação que eu fiz, ela serve para que eu use da minha benevolência, para que eu use das minhas orações, para que eu use do amor que o Senhor colocou no meu coração, para poder colocar o meu joelho no chão e orar por eles. Porque assim como eu tenho clamado ao Senhor que Ele seja o meu Pai, que Ele seja o meu tudo, eu preciso clamar ao Senhor também, porque eu também não fui criada pelo meu pai. Eu preciso clamar ao Senhor para que o Senhor seja também o pai desses meninos, que Ele ajude, que Ele oriente as mães, que Ele dê. Realmente, Lucas, tudo que acontece na nossa vida tem um sentido muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue enxergar. E se a gente colocar o nosso egoísmo na frente, a gente não consegue enxergar qual é a perfeita, agradável, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, eu quero agradecer por você ter sido usado por Deus essa manhã, para que eu realmente possa orar mais por eles. Ainda que eu queira, de alguma forma, proteger meu filho, ou sei lá, né, esse instinto de mãe que a gente tem de cuidar, mas eu preciso entender que as dores que eles sentem são as mesmas dores. Porque no dia que ocorreu um fato com meu filho, assim, que foi uma coisa muito difícil, a primeira pergunta que ele fez foi: Você falou com meu pai?
E aí ali eu entendi o quanto ele queria que o pai estivesse presente, que o pai soubesse, por mais que ele diga, não, minha mãe, não sinto falta do meu pai, não, que nada, meu pai é difícil e tal, mas eu percebo, né? E aí a palavra vem, ela vem trazer uma mensagem aqui sobre provações, aqui no livro de Tiago, sobre tentações, sobre todas essas coisas, mas o Senhor nos ensina de uma forma que só Ele sabe ensinar, que não faz sentido humanamente falando, fazer um comentário desse há 2 dias e você fazer esse comentário, exatamente esse mesmo comentário hoje. Então, quando a gente se abre para ouvir o Senhor falar, ele muda até a conjectura da palavra, porque se a gente parar para perceber, isso que você falou não tem muita conexão com o que a gente está lendo, assim, em parte sim, mas não diretamente. Mas Deus Uhum. usou você para me dar respostas que eu realmente precisava nessa manhã. Então, eu glorifico a Deus. Eu estou com minha câmera fechada, eu talvez não possa participar até o final, que eu estou indo trabalhar, mas ficarei aqui até que dê. Então, eu quero deixar assim uma. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? O poder da bênção, que Deus abençoe cada pessoa que está aqui nesse devocional, porque sempre tem uma resposta que a gente para as nossas indagações assim mais profundas. Então é isso. Obrigada por essa oportunidade, viu? Amém. Obrigado, viu, pelo testemunho. Obrigado. Assim, só para falar um pouco assim da minha experiência, né? Por exemplo, eu recebi um amigo do Brasil esses dias, um pouco antes do meu casamento. E esse amigo, ele já tem 42, 41, né? 41 anos. Não sei exatamente, eu sei que ele tem mais de 40. Mas ele passou pela mesmo problema, né? Uma ausência paterna. E a dele foi até pior que a minha, se a gente analisar um pouco assim, porque ele não conhecia o pai. Depois, quando ele foi procurar o pai dele já tinha morrido. Então, ele realmente nunca teve contato com o pai dele. E eu consigo ver hoje claramente, em todos os meus amigos, inclusive nele, o que isso causa, né? Uma ausência paterna, né? O que isso causa na vida de uma pessoa, né? Por exemplo, a primeira coisa, ele não consegue reconhecer Deus como um pai. Ele não consegue reconhecer Deus, né? Porque ele não teve o exemplo paterno, então ele não consegue saber o que é essa paternidade, né? Ele não consegue reconhecer que Deus é nosso pai, nós somos filhos, né? E assim, é muito difícil falar para ele, assim, ele é bem cético. Um outro exemplo, né? A maioria desses amigos que eu tive, né, que teve essa ausência paterna, eles buscam, né, fora, assim, se preencher desse vazio, né? Esse vazio que a gente sabe que só é preenchido por Deus. De que forma, geralmente, né? A maioria dos casos, festas, drogas, né? Libertinagem, que é sair para festa pegar várias mulheres, né? Esse tipo de futilidades, né? Que a gente às vezes busca para preencher os vazios, né? E esse amigo, vou dar esse amigo como exemplo. O cara tem 40 anos, né? Tem um ótimo emprego, mas vive como se fosse ainda um adolescente, um cara que está buscando incansavelmente preencher um vazio que ele não sabe como preencher. Então, quer sempre estar em festas, né? Quer sempre estar envolvido com drogas, preenchendo o vazio, se preenchendo de uma felicidade momentânea. E tudo isso por quê? Justamente por essa necessidade que ele teve durante a vida dele que não foi preenchida, nessa necessidade paterna. E que hoje ele tem dificuldade também de reconhecer Deus, né? Como Senhor e Salvador, né? Como um Pai. Então, assim, é uma das coisas que Deus vem falando comigo muito, né? Sobre isso, né? Sobre o que Ele vem tratando, né? Me mostrando a respeito das pessoas que estavam ao meu redor, a respeito do pouco que aconteceu comigo também, né? Porque por muito tempo eu fui por esse caminho, né? De festas e drogas e Deus me resgatou de lá e Ele me tratou e por isso hoje eu consigo ver essas coisas, né? Que ali uma fuga, né? Muitas vezes por algo que falta dentro de nós, nós não sabemos o que é, e nós tentamos buscar em outras coisas,
e não encontramos, e só encontramos em Deus. Então é isso. Eu queria só completar, viu, André? Eu vou dar em continuação aqui. Alguém quer fazer algum outro comentário? Isso que você falou é pura verdade. A dificuldade de reconhecer essa paternidade, eu tive muita dificuldade. Fui para os braços do Senhor, mas achava que era um carrasco, achava que era um punidor, achava que era tudo menos um pai. Eu fui reconhecer o Senhor como meu pai há pouco tempo, não tem muito tempo. E eu tenho 20 anos de evangelho. Agora, tu imagina um jovem que ainda não conhece o Senhor, que ainda não passou por essa experiência. Imagine a dificuldade que tem. Hoje eu sei orar dizendo, Senhor, meu pai, o Senhor é meu pai, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é quem está ali atento a tudo, é o Senhor que supre as minhas necessidades, é o Senhor que está ali num cuidado diário, que me dá livramento. O Senhor é meu pai, mas eu não sabia fazer isso. Eu descobri há pouco tempo. Muito interessante porque eu não, quando Deus começou a me mostrar essas coisas foi justamente com a vinda desse amigo para cá. Ele veio para participar do meu casamento e até então nem pensei nisso, né? E Deus começou a me mostrar isso. Parecia não. Eu tenho certeza que foi justamente Deus, porque assim ele não era para vir, ele veio assim de última hora, né? Eu tenho certeza que Deus permitiu que ele viesse nesse momento da minha vida para eu falar algumas coisas para ele. Eu falei sobre isso para ele. Eu falei, cara, você não é órfão. Olha todas as coisas que aconteceram na sua vida. Olha como Deus te livrou de tanta coisa. Olha hoje como você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né? Você ajuda a sua família. Olha como Deus cuidou de você em todos os sentidos. Você não é órfão. E assim, tive um momento assim de ser bem movido pelo Espírito Santo, né? Começar a queimar e falar um monte de coisa pra ele, cara, esse sentimento de órfão, tira esse sentimento dentro de você não é órfão, você é filho, Deus te ama, cara. E comecei a falar um monte de coisa pra ele, assim, então, realmente, Deus, quando Ele quer, ele move todas as coisas. Ô, Lucas, o último versículo desse capítulo fala que a verdadeira religião é o cuidado com os órfãos e as viúvas. Que verdade. Aí, né? E aí a gente para e pensa assim, quem são os órfãos e as viúvas? Os órfãos são todos aqueles que perderam seus pais, que morreram, são todos aqueles que são negligenciados pela figura paterna, materna, aqueles que têm pai, mas é como se não tivesse, né? Porque não recebe amor, orientação, carinho. Todos esses são órfãos. Eu conheço pessoas que falam assim, eu sou órfã. Mas órfã, seu pai não é vivo? Eu sou órfã de pai vivo. Hum, E tem verdade. viúva que o marido está vivo, mas já morreu há muito tempo dentro de casa. Então a gente precisa fazer realmente essa religião dar certo. É verdade. O capítulo é muito forte, né? E acho que um dos pontos focais aqui é a ausência de amor, né? Essa, esse vazio que fica, né? Como você comentou, né, Lucas? Que às vezes mesmo crescendo, né? Passando já da idade da infância, da adolescência ali, ele permanece, né? E você tem a experiência da ausência do pai, tem a experiência do pai violento, tem a experiência do pai sábio, né? Você tem diversas experiências ao longo da vida, né? E a gente vê que o cura para muitas dessas coisas é a gratidão, né? Como você falou aí com seu amigo, né? Ó, seja grato porque, né, Deus cuidou de você, né? Porque hoje você tem uma situação, né, privilegiada, porque, né, então trazer para o reconhecimento, né, do lado da gratidão e não da insatisfação e da murmúria, né? Então, você, eu sempre achei você um menino muito sábio, né? Ele trouxe exatamente o que ele precisava ouvir, né? Que é realmente reconhecer o lado bom das coisas, né? E não é, frisar o lado negativo, né, das coisas. Mas olha, que bom que isso trouxe, né, experiência para você e sabedoria para você hoje poder colocar, né, essa palavra, né, nas pessoas onde é necessário, né? Às vezes esse seu amigo hoje, ele não, né, e tantos outros têm dificuldade de sair desse vazio, né?
É como se fosse uma prisão, né? Uma cadeia, né? E graças à sua experiência você, né, conseguiu adquirir maturidade para realmente né, te trazer uma visão diferente para aquela pessoa e tirar ela daquele mundo, né? E, e através do reconhecimento, né, de que também uma outra situação é que às vezes a gente fica preso, né, no nosso vitimismo, né? A gente fica preso, né? E não que o vitimismo seja assim, falando aqui vitimismo como uma forma de a pessoa está se fazendo de coitada, né? Não, não é que está se fazendo de coitada. Aquilo dói, né? Doeu, né? Durante muitos anos, dói ainda, né? Mas que ela possa usar aquilo, né, que aconteceu para ela para algo de superação, como você falou aí, né? De perseverança, que você perseverou, adquiriu uma maturidade, né? Uma maturidade emocional, espiritual, né? E que que a pessoa possa sair daquele estado de vitimismo, que é só olhar para o problema né, e se sentir um coitado, né, a vida inteira, né, passar a vida inteira murmurando, né, e entristecido por aquilo que aconteceu com ela, né. Então, que ela possa ter uma reação diferente, né, e olhar para aquilo como não com gratidão à dificuldade que ela teve, né, mas com gratidão a tudo que aconteceu, mesmo, né, aquilo tendo acontecido com ela, né, né, é o fato de ela, né, das conquistas dela, do cuidado que Deus teve na vida dela, né? E ela reconhecer que a murmúria também, né, e o estado de vitimismo não ajudou ela, não tem ajudado, né? Então que ela possa, né, reagir, né, e utilizar aquilo como uma fonte, né, de superação, né? E não usar aquilo como uma pedra para continuar, né, deixando ela para trás, né, não podendo viver aquilo que Deus tem para ela, né? O propósito maior para a vida dela, né? Então que essa palavra que você trouxe aí, né, justamente dessa paternidade, né? Como a Andréia, né, com certeza está trazendo uma visão diferente, como para todos nós aqui, né, que a gente possa enxergar isso como, né, como algo importante para que a gente crie né, gere esse desbloqueio na vida, né, na nossa vida e na vida das pessoas, né, que possa realmente estar, às vezes, não só com a questão da paternidade, mas quanto muitas outras coisas que acontecem na nossa vida, né? E às vezes a gente fica perguntando, né? Mas por que comigo, né? Por que eu? Por que... E a gente leu em Hebreus, a dona Maria, a gente trouxe de manhã hoje no culto dela, né? Falando aqui, ó, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido exercitado fruto de justiça, né? Então que a gente consiga, né? Possa, mesmo sem ter entendimento do porquê, né? Por que que uns, né, podem, né, teve o privilégio de crescer com os pais, os outros não, né? A gente não tem esse entendimento, né? Mas o que a gente consegue entender é que disso a gente consegue tirar várias lições, né? E dessas lições, né, a gente pode estar ajudando um ao outro, né? E edificando a vida de um ao outro, né? E eu louvo a sua vida, meu irmão, porque essa sabedoria, você tão jovem, né? E poder aqui estar, né, frutificando, poder estar derramando com a gente, né? Deus, graças a Deus, tem sido muito bom, né? Com a gente e contigo também. Muito bom com a gente poder ter, né, um garoto tão jovem aí né, com essa percepção, com essa sabedoria. Me alegro muito, Vitor, pela sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Fabão. Amados, bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Tomara. Hoje eu estou mais ouvindo, né? Meditando aqui, a palavra de Deus. Lembre-se, amados, que nós veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: essa falta do pai, vocês têm que analisar também que muitas vezes muitos filhos têm pai e não reconhecem o pai que tem. Se afastam dos pais, buscam viver a sua vida de forma pejorativa, não reconhecem a identidade e a companhia de um pai. Lembre-se também que Moisés foi um pai ausente. Ele deixou Zípora e os filhos e foi servir a Deus. Outros pais aqui no mundo não viveram esse mesmo dilema para servir a Deus e abandonar a família. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para que amanhã ou depois as pessoas reconheçam que, embora não tivesse tido pai carnal, mas o pai espiritual estava sempre olhando por eles, cuidando deles.
e esperando que haja uma oportunidade para um reencontro, porque Deus vai tocar no coração de ambos, tanto do pai como do filho. O pai, por ser ausente, ele vai sentir na carne também o que ele fez de errado. E Deus vai trabalhar na vida dele. E o filho vai compreender e perdoar o pai. E ambos serão abraçados pelo amor. O mundo está cada vez viver. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 40 e vou fazer 47 anos. Eu estou no matrimônio, no meu segundo matrimônio. O meu primeiro matrimônio não durou. Sabe Deus por quê? São coisas que acontecem na vida da gente. Eu sofri muito por causa disso. Eu não conhecia o Senhor Jesus na época. Eu conhecia ele de ouvir falar, mas hoje não. Hoje eu conheço Deus não de ouvir falar, mas de andar com ele. E eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas isso é o caminho de todos aqueles que não conhecem a verdade. Vivem à deriva, né? Perdidos. Mas graças a Deus, Deus me resgatou. Eu tive um encontro com ele. Eu compreendi o erro que eu fiz. Porque a gente, quando a gente está no mundo, irmão, a gente não vê nada, a gente é cego. A gente cega. A gente fica cego para tudo. A gente só pensa em si, a gente quer se sentir como se estivesse no centro do universo. Um egoísmo, só pensa nos prazeres da carne. Então você comete muitos erros na sua vida. Enquanto que o cristão não, porque ele não vive, o cristão não vive. Cristo vive nele, né? É aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque e o que é? O nosso orgulho, nossa ira, nossa raiva, nosso passado, tudo que atrapalha a vida de um cristão morre. Os valores passam a ser outros. E você aprende a perdoar, mesmo sendo machucado, você aprende a perdoar, porque nosso Senhor Jesus deu o maior exemplo. Aqueles homens o chicoteavam, cuspiam na cara dele, olhavam para ele lá na cruz e debochavam. E o que ele falou? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Você quer um maior que esse, um amor maior que esse? Não existe. Isso não serve de exemplo. Eu sei, hoje eu vejo que não é fácil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 6 filhos. 2 foram criados sem a minha presença. Mas esses 2, um deles que eu menos dei, é o que mais me dá hoje. Deus inverteu os papéis. E aquele que eu mais dei é o que menos me dá. Nem liga para mim, nem vem na minha casa, não pergunta se eu estou bem, sabe? E eu fui pai para ele, eu dei tudo para ele. E ele nem está aí comigo, não reconheceu o que eu fiz por ele. Enquanto o outro, que eu pouco dei, hoje eu posso ser certo em linhas tortas, escreve torto em linhas certas. A gente nunca sabe, tudo são mistérios, irmãos. As coisas de Deus é para confundir o ser humano, para vocês entenderem. É aquilo que ele fala, né? Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Como é que pode uma coisa dessa? O cara ser um pecador a vida inteira e de repente Deus escolhe ele para colocar ele nas primeiras cadeiras, nos primeiros lugares. São mistérios, amados. São mistérios. Em tudo dá graça. Nós temos que aprender isso. Em tudo dá graça. Porque tudo é a vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia é muito clara, amados, a respeito das profecias relativas à primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Tudo que foi dito a respeito dele foi cumprido. Embora muitas pessoas não acreditaram, mas foi cumprido. E aqueles que tratam da segunda vinda dele, irá cumprir também, com exatidão. Ele vai voltar para vir julgar os homens e estabelecer o seu reinado. É isso que nós temos que fixar, é isso que nós temos que passar para as pessoas. A mensagem da volta de Jesus. Certamente ele voltará. Assim como ele subiu aos céus, ele voltará do que nós imaginamos. Eu não fique triste pelo que passou. Alegrai-vos, que o vosso nome está rolado nos céus. Alegrai-vos. E você, mãe, que criou seu filho sem seu marido, não fique triste, porque seus filhos estão debaixo das suas orações. Viu, Ruth? Seus filhos estão debaixo de suas orações. Deus está contemplando lá do alto. Amém, irmão. E no Amém. momento certo, ele vai resgatá-lo. Eu tenho, como eu disse a vocês, eu tenho 6 filhos. E desses 6 filhos, só um nasceu no berço evangélico. A mais nova, pois ela se desviou do caminho do Senhor e está no mundo, fazendo a vontade da carne. E eu falo assim com Deus, eu falei, mas eu não entendo, Senhor. A única que nasceu no berço evangélico se desviou do caminho do Senhor, está no mundo. E aí? Quem sou eu para questionar? E os outros que nasceram no mundo estão buscando a Deus. Inverteram os papéis. O que eu posso dizer? E ela me abraça, fala, pai, eu te amo, pai. Eu te amo, eu te amo. Eu, sabe, é difícil. Eu estou no Evangelho há 28 anos. Nunca me desviei do caminho do Senhor. E vivo até hoje. Hoje mesmo eu acordei 5 horas da manhã e estava orando no meu quarto, perguntando a Deus por que isso, por que aquilo outro. Meu Deus do céu. Sabe, às vezes a gente quer colocar uma vírgula onde Deus já colocou um ponto final. Às vezes a gente coloca um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Às vezes as coisas já se acabaram. É preciso esquecer para que venha coisas novas. E às vezes, irmãos, a gente pensa que é um ponto final e é só uma vírgula. Ainda tem muito a ser feito. Aguenta firme, que Deus vai dar vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Falo assim porque eu vivo esse drama. Eu vivo esse drama de ser um pai ausente e de ser um pai presente. Deus tem o controle de todas as coisas. Um pai ausente. E choro também por ter sido um pai presente. Para entender, né? Tudo dá em graça.
Amém? Gratidão, gratidão, Somário, pelas suas palavras aí. Meu Deus. Deus continue derramando sobre a sua vida aí, Somário. Possa continuar sendo esse homem maravilhoso aí que você se tornou. Vamos continuar esse capítulo amanhã? Acho que tem bastante coisa nesse capítulo. Pode ser? Por mim pode ser, pessoal. Quem chegou, mas chegou um pouco depois, eu tive que sair mais cedo agora, porque tô indo para uma reunião. Eu avisei o pessoal quando a gente começou, tinha uma reunião, então não pude ficar, porque senão eu vou me atrasar, a reunião em outra cidade. Se vocês quiserem continuar amanhã, para mim tá ótimo. Para falar em religião, ele fala que a religião. Eu fiquei mudo aqui, caiu a internet. Não, eu só estava concluindo aqui que no versículo 27, que encerra aqui, né? Aliás, o 25 fala: porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, o realizador da obra de seu feito. Se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, porém engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada diante de Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Uma mulher não é viúva só quando ela perde o marido, quando morre, não. Ela é viúva quando não tem o marido. E o filho não é órfão só quando o pai morre, não. Quando o pai é ausente também. Mas Deus é que cuida de todos nós, viu? Deus cuida de todos nós. Principalmente nós que conhecemos a palavra, Ele está cuidando de todos nós. Amém? Se tiver mais alguém que quiser falar mais alguma coisa aí, sou todo ouvido. Hoje eu não falei nada, só ouvi. Continuidade de amanhã. Nesse capítulo tem bastante trechos importantes aqui. Uma das coisas que eu vi aqui no começo, né, que falam que o livro de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. Então acho que vale a pena a gente mergulhar mais nele. Amém. Que assim seja. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para explanar a Tua palavra, Senhor. Tenho certeza que o Senhor falou e vai continuar falando com cada um de nós, Pai, no dia a dia, nos nossos momentos. Esse dia maravilhoso, Senhor, que se inicia para nós e termina para outros, ó Pai. Será uma bênção. Porque nós estamos aqui firmes, Senhor, buscando a Sua presença, aprendendo sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa os pais ausentes, os pais presentes, os filhos ausentes, os filhos presentes. Abençoa todas as mães, Pai, do mundo, porque mesmo elas não tendo marido, ela cuida dos filhos, ó Pai, na Tua direção. Muitas estão orando, Pai, mas Deus cuida de todos nós. Obrigado, Senhor, por este dia. Bom dia a todos.